Estou falando com você nesse exato momento agora sobre a parte 3. Estou comentando sobre falsos profetas. E é interessante falar sobre esse assunto que é indispensável nos dias atuais em que estamos vivendo, porque muitas pessoas se deixam ser enganadas. Mas quando você analisa as escrituras sagradas, quando você as estuda e as sempre está pesquisando, você tem a facilidade de identificar um falso profeta. Porque nós sabemos, amigos, que não é tão fácil, mas também não é tão difícil. Só é preciso analisar as escrituras sagradas e observar o que Jesus sempre falou e nos alertou a respeito desse assunto. Por que eu te falo isso? Que é preciso você saber identificar. Porque para você conhecer o verdadeiro, você conhece também o falso. E você só conhece o que é falso quando você conhece o verdadeiro. Então, já que existe muitos falsos por aí, é preciso você saber sempre identificar. É claro que o falso profeta, ele também fala muito bem, muitas vezes se expressa muito bem, como falei no vídeo anterior, ele usa fragmentos de verdade, sempre fazendo isso, mas Jesus deixou muito claro no livro de Mateus, capítulo 7 e versículo 20, o nosso mestre, ele fala da seguinte maneira: portanto, pelos seus frutos vos conhecereis. Ou seja, Jesus está nos alertando e falando para a gente observar pelos frutos, porque todas as pessoas em si, o ser humano, ele tem sempre a tendência de deixar escapar muitas coisas no decorrer de sua vida. E os frutos é exatamente o reflexo de tudo aquilo que a pessoa vive. Então, quando se fala de falso profeta, uma das tendências que existe em um falso profeta é ele te fazer acreditar que você precisa dele para você se comunicar com Deus. Esta é uma das evidências de um falso profeta. Além de tudo isso também, ele é uma pessoa que ele foge das escrituras sagradas. Ele não fala das escrituras sagradas em sua totalidade. Ele fala de uma forma parcial, somente daquilo que é de seu interesse. Eu quero citar, por exemplo, aqui o texto de Malaquias, capítulo 3, que é muito utilizado por muitos líderes, principalmente quando se fala relacionado a contribuições financeiras sobre dízimos e ofertas. É uma palavra que é direcionada no capítulo 3 e muitas vezes eles pegam esses textos para expor isso para o público que está ouvindo. Mas muitas vezes eles fogem do capítulo 2 de Malaquias, porque no capítulo 2 de Malaquias vem uma advertência direta e objetiva para o sacerdote que administra muito errado as contribuições financeiras das pessoas daquela época. Então, ainda nos dias atuais, os falsos líderes ainda insistem nessa mesma palavra, ainda continua batendo nessa mesma tecla, muitas vezes pegando textos isolados, mas quando eu falo para você que eles fogem do capítulo 2, é porque não aceitam serem confrontados pela palavra. Então, essa é uma característica que existe em um falso profeta, porque o verdadeiro, quando ele é questionado, ele aceita o questionamento e ele mostra a realidade dos fatos como realmente são. O falso profeta, ele não aceita ser questionado, ele não aceita ser interrogado, e quando isso acontece, em vez dele aproximar de você, te abraçar e falar a verdade a respeito dos fatos, ele vai ficar questionando, vai ficar chateado, te chamando de rebelde, chamando de rebeliado e assim por diante, porque ele não aceita ser confrontado em momento nenhum. Simplesmente são essas características que existem em uma pessoa falsa que precisa, como cristão, você identificá-los no decorrer de sua vida. Por que eu falo isso? A palavra de Deus diz que o povo perece porque falta conhecimento.
Muitas vezes, muitos líderes pegam essa palavra e jogam todo o jargão para cima das pessoas, que as pessoas não têm conhecimento porque não lerem a palavra de Deus. E não é exatamente isso que o texto está falando lá. Quando o texto expressa dessa maneira, era uma advertência para o sacerdote. Era Deus repreendendo o sacerdote, dizendo: o povo está perecendo porque falta conhecimento. E quem tem o conhecimento para ensinar, para instruir, é o sacerdote que está deixando a desejar e por isso o povo está perecendo. Então, meu amigo, fica sempre atento e traz sempre esse assunto para a sua vida e medita nas Escrituras Sagradas e busque identificá-las como ela é. Não se permita cumprir as profecias de Jesus sobre sua vida, porque Jesus diz: surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Esse enganarão a muitos deve sempre ter o peso sobre a nossa vida, de termos sempre a certeza de que não vamos estar vivendo enquadrado dentro dessa palavra, fazendo parte dos muitos que serão enganados. Então, procure meditar nas Escrituras Sagradas e escape por sua vida. E mais uma vez, eu te peço, se está gostando dos meus conteúdos, novamente falando, não seja ingrato como a maioria. Compartilhe, curte e comente os nossos conteúdos, que assim eles chegam a muito mais pessoas que possam também ser auxiliados por essa mesma palavra. Deus abençoe você e toda a sua família.